igreja nascendo de novo, nós agora somos chamados a edificar a igreja aqui na terra. E nós estamos em uma série, e nessa série nós estamos justamente falando sobre isso. Somos a igreja, pedras vivas que edificam um altar para o Senhor, palavras que de fato, eu confesso para vocês, tem sido difícil, muito difícil para mim. Deus tem tratado muito comigo, e essa frase, estamos de pé, e esse legado que nós temos me sustenta a falar, eu preciso continuar falando. Nós precisamos resgatar a verdade sobre a igreja, o amor pela igreja e honra a igreja do Senhor. E nós não estamos lembrando disso. Estamos vivendo o período mais difícil, sim, da face da terra, para a igreja, no sentido de desafios, de ser a igreja, de sermos a igreja. Temos que ir contra até a própria igreja, para sermos igreja. E quando eu falo a própria igreja, os pensamentos, filosofias que entraram dentro da igreja, nós temos que ser contra, para sustentar a igreja do Senhor, a verdadeira, a identidade da igreja do Senhor. E o que eu quero dizer para vocês, com dor, e está doendo, gente, só Deus sabe o que está doendo em mim, mas nós não vamos recuar, nós vamos avançar, pregando unicamente a palavra de Deus e ouvindo a voz do Senhor, o que Ele tem para a igreja desse século, dessa geração. Somos a igreja, enquanto nós temos fôlego, vamos pregar, anunciar a palavra do Senhor. Eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 13. O tema que Deus colocou no meu coração para nós desenvolvermos hoje é um povo que honra. Somos a igreja, um povo que honra. E eu confesso para você, e eu te convido a uma jornada de muito aprendizado junto comigo, porque eu, quando comecei a fazer buscar essa palavra, eu não imaginava o que Deus iria tratar e a profundidade que Deus tratou, especialmente comigo. E o que eu queria, minha oração é que o Espírito Santo trate com você, e se tratar 10% do que Ele tratou comigo, nós vamos ter uma grande transformação aqui nessa noite, nossa mente, no nosso coração e a nossa ação como igreja, um povo que verdadeiramente honra ao Senhor. Antes de nós estarmos fazendo a leitura, eu quero apenas reforçar e lembrar que honra é um princípio de Deus e um princípio eterno. E como tal, a honra é determinante, o ambiente de honra é determinante para a habitação de Deus. Onde há honra, Deus realmente habita naquele lugar, e o inverso também é verdadeiro. Onde há desonra, nós tiramos a presença de Deus e colocamos simplesmente conceitos humanos. Então, quanto mais eu aprender a ter uma vida de honra, mais eu vou atrair a presença de Deus na minha vida, nos meus ambientes, nos meus relacionamentos. E triste é, e é uma verdade, muitos ambientes não habitam mais a presença de Deus, porque esqueceram que honra não é uma questão de querer ou não querer. Honra é atrair a presença de Deus, porque o nosso Deus e o reino dele é estabelecido em autoridade e honra. E eu queria, junto com você, fazer uma reflexão sobre ter esse entendimento e atrair essa verdade para a nossa vida, no nosso dia a dia, da forma mais prática possível, ter uma vida de honra. Bora comigo aprender e ser a cada dia mais um povo que sabe honrar. O texto base, Mateus 13, 54, abra comigo. Mateus 13, 54, só para a gente entender, Jesus Cristo já tem feito grandes coisas, grandes obras, e o seu poder já está sendo divulgado em todos os lugares. Então já há
nesse momento ao qual nós vamos ler, já há uma visão de, poxa vida, esse cara, esse homem, esse profeta já está fazendo coisas que ninguém nunca fez, coisas grandes, coisas poderosas. Então, de certa forma, havia uma ansiedade para a visitação desse Cristo em todos os lugares, porque, poxa vida, ouvia-se falar que onde ele passava, milagres aconteciam, vidas eram transformadas, coisas grandes aconteciam, mas de repente ele chega em um lugar em específico, e é justamente o texto ao qual nós vamos estar lendo. Vou acompanhar a leitura ali em cima, para você acompanhar junto comigo. E chegando à sua pátria, onde foi que ele chegou? Sua pátria. A pátria é a sua casa, o seu lugar, o seu ambiente, o lugar onde ele era conhecido, o lugar onde as pessoas conviveram com ele na sua infância, as pessoas que, enfim, conheceram o Cristo antes de tantas coisas acontecerem. Então, ele chegando à sua pátria, ensinava a eles na sinagoga, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este com tanta sabedoria e fazendo estas maravilhas? Não é este o filho de carpinteiro? E não se chama a mãe dele Maria, os seus filhos, seus irmãos Tiago, José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde ele veio, pois, tudo isso? Escandalizavam-se nele. Afinal, poxa vida, é um de nós. Nasceu junto com a gente, conviveu junto com a gente, mora aqui com a gente, poxa. Poxa vida, como assim? Uma pessoa de perto de nós pode estar fazendo maravilhas? Eu não acredito nisso. Estou parafraseando, tá, gente? Não pode, de casa não pode sair coisas tão boas assim. Escandalizaram nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. 58. E não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. Em algumas versões, você vai ler: Jesus foi impedido de fazer ali milagres e maravilhas, por causa da incredulidade deles. Eu queria te convidar a fechar os olhos. Eu quero dirigir ao Senhor uma oração. Pai, te glorificamos, Senhor Deus. Somos dependentes da Tua presença. Queremos honrar Jesus Cristo, Senhor das nossas vidas. Pai, fala aos nossos corações, Senhor Deus. O Senhor escolheu, e eu tenho certeza que o Senhor já sabia cada vida que estaria aqui. O Senhor já sabia quem estaria conosco online. E o meu clamor, Senhor Deus, assim como o Senhor tem tratado comigo, trata com a Tua igreja, com o Teu povo, esse povo que o Senhor ama. Que seja uma noite de restabelecer honra, seja a noite de entender verdadeiramente o nosso papel nessa honra, Pai. Uma noite onde o Senhor fala conosco: usa a minha vida apesar de mim. Sou Teu servo, Pai. Sou Teu servo, faça a Tua vontade, Pai, é minha oração. Usa a minha vida com a autoridade e poder do Teu Espírito Santo. Eu oro em nome de Jesus. Honra é um dos temas talvez mais importantes da nossa vida de entendimento, haja vista esse princípio tão maravilhoso. Mesmo porque quando nós falamos de honra, ao mesmo tempo que nós falamos de honra, nós estamos falando de ídolos. Porque, preste atenção nisso, gente, a honra, a sua vida de honra, revela a sua vida de idolatria. A minha vida de honra revela quem é meu ídolo. Meu ídolo é revelado a partir da minha vida de honra. E porque eu honro, como eu honro, vai revelar realmente o que está dentro do meu coração. Quando nós olhamos Jesus Cristo no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo de número 24, Jesus Cristo faz um entendimento de que não podemos servir a dois senhores.
ou servimos bem um ao outro. O que ele está falando? Nós temos possibilidade de estarmos divididos, e dividido nós já decidimos, não estamos idolatrando a Deus, estamos idolatrando o Deus dessa terra. E ele fala de um ídolo, que é o grande ídolo dessa geração, e que muitas vezes nós não estamos percebendo, e podemos estar sendo engodados, enganados por esse ídolo, e imaginando que temos uma vida completamente de adoração a Deus, e muitas vezes nós estamos adorando a Mamon. Mamon é o Deus dinheiro, e é interessante quando a gente faz uma leitura em Mateus capítulo 6, nós vamos perceber que o que Jesus Cristo está falando, de que o grande concorrente da idolatria a Deus é idolatrar Mamon. Ou seja, para a gente entender melhor, ou você tem o coração nas coisas do céu, ou você tem um coração nas coisas da terra. E olha só, gente, o nosso modo de honrar revela se o nosso coração está ligado nas coisas da terra ou nas coisas do céu. Porque a honra, ela não é algo por si só que tem a ver com a pessoa a ser honrado. A honra não tem a ver com alguém que eu honro. A honra tem a ver com quem eu sou. Porque a minha honra vai revelar a minha intenção, a intenção do coração. E sabe, gente, hoje até as palavras lindas que nós honramos e falamos que honra a Deus, muitas vezes ela está transvestida de um desejo de algo que Deus pode fazer por nós. E aí essa fala, na realidade, é uma revelação de que o que você honra é o desejo do seu coração. O desejo de honrar, porque ele tem algo a me dar. E quanto mais nós aprendermos sobre honra, mais nós vamos tirar os ídolos do nosso coração, e mais nós vamos caminhar para uma vida completamente centrada na vontade de Deus. E essa é a nossa jornada. Cada dia mais ter uma vida centrada completamente em Deus. Haja vista que, olha aqui para mim, gente, a história do povo de Deus, a queda do povo de Deus sempre foi por idolatria. O povo de Deus, quem estuda um pouco da história do povo de Deus, quem estuda um pouco de teologia sistemática, a história do Velho Testamento, você vai entender o seguinte: cara, eu tenho que fugir de toda e qualquer idolatria, porque foi a idolatria que derrubou o povo em todas as épocas. E aí o seu pensamento vem: graças a Deus que eu não tenho um santo de barro na minha casa, graças a Deus porque eu não tenho nenhum amuleto, graças a Deus que eu não tenho uma imagem. Isso aí não representa nada, e o que representa de fato é o meu coração, e essa revelação se dá naquilo que eu honro. O que eu honro? Hoje nós vivemos um período, de verdade, gente, um período difícil nesse princípio de Deus, porque nós confundimos honra com troca. Honra não é uma troca. Sabe aquela troca de, a pessoa me deu um presente, Diego, poxa, eu preciso dar um jeito de devolver o presente, senão eu não vou honrar essa pessoa. Que honra há nisso? E muitas vezes nós fazemos e entendemos honra como até um planejamento, estratégia de network. Poxa, eu preciso honrar o João. Olhei o João, vou falar. Preciso honrar o João porque ele toca teclado bem. E, poxa, se eu não honrar o João, talvez ele não vai querer tocar teclado aqui. Eu preciso dar um jeito de honrar o João. Ou eu preciso honrar o Marcos porque ele é um empresário. Ou eu preciso honrar o Marcos porque um dia ele pode me dar um emprego e eu tenho que honrar ele. Logo, isso está se revelando o que está dentro do meu coração. E o que está dentro do meu coração? O meu desejo das coisas da terra, o que me honra, o que eu estou fazendo pode fazer para mim. E no fim o que está revelando é: eu sou o meu ídolo. Eu idolatro a mim mesmo. E é interessante que nós temos visto, dentro de relacionamentos, dentro de casamentos, nós vemos pessoas que se perdem no caminho por causa que o marido não honra a sua esposa, a esposa não honra o seu marido, e muitas vezes pensa que honrar é dar uma troca, é dar um presente no dia de aniversário. A palavra de Provérbios fala que a bênção dada aos gritos
como maldição ela é recebida. Então honra não é o presente que você dá para alguém, é o seu coração ligado a alguém. É a revelação daquilo que verdadeiramente está entronizado no meu coração. Logo, se Deus está entronizado no meu coração, a minha vida começa a ser a partir da ótica de Deus. Todas as coisas não têm mais a ver com o resultado que eu tenho, mas todas as coisas começam a ter a ver com, qual é a vontade de Deus em relação a isso? E aí, nos meus relacionamentos, e nós vamos falar sobre isso, nós começamos a mudar a ótica, de sair de a partir de mim, e começar a trabalhar a partir de Deus, dos óculos de Cristo, começar a olhar a partir de Deus. E gente, a gente precisa reforçar esse entendimento. Jesus Cristo certa vez estava conversando com os seus discípulos, e ele faz uma menção, essa menção, eu não lembro, ele relembra um texto do profeta Isaías, salvo engano Isaías 49:13, mas eu não tenho certeza, mas ele relembra, ele fala assim: esse povo me honra com os seus lábios, com os seus sacrifícios, mas o seu coração está completamente diante de mim. Então, embora a honra passe por uma ação que você faz, ela não é uma reação, mas não é o que você faz, é a intenção que está no seu coração. E tudo na nossa vida, quando nós falamos diante de Deus, não é o que eu faço, é porque eu faço. Não é eu estar aqui fazendo certo, pregando a palavra, é por que eu estou pregando a palavra. Eu posso estar aqui pregando a palavra, todos vocês imaginarem que eu estou aqui honrando a Deus, e a única coisa que eu quero para a minha vida é um status de um grande líder, e status de poder, e que todos vejam um poder em minha vida. Então é um assunto muito sério na nossa vida, quando nós falamos de honra, e nós devemos colocar o coração para aprender realmente a ter uma vida de honra. Afinal, igreja, somos um povo que honra, e isso é vital realmente para a nossa vida. Honrar alguém especialmente, é você sair da presença de alguém, de maneira que esse alguém se sinta muito mais valorizado e precioso. Mas sabe o que muitas vezes nós sentimos e deixamos isso e imaginamos que é honra? Pessoas, ou a gente sai da presença de pessoas vendo, poxa vida, como aquele cara é bom, como aquela mulher é bom, como eu não posso viver sem ele, sendo que, se eu estou honrando, eu não tenho que aparecer, quem tem que aparecer é a pessoa se sentindo cada vez mais valorizada. E sabe, preste atenção nisso, eu tenho batido nessa tecla, e muitos não me entendem sobre isso. Isso é manipulação, escravidão. Pessoas escravizam outros num fingimento de honra, mas no fundo está te fazendo dependente dela. Sem esse pastor eu não consigo viver, sem essa minha amizade, essa pessoa maravilhosa na minha vida, sem ela eu não consigo viver. Isso é escravidão, isso não é honra. Honra é, essa pessoa me faz se sentir melhor, essa pessoa realmente me levanta, extrai de mim o meu melhor. Isso é honrar alguém. E a nossa intenção, o nosso propósito aqui como igreja é fazer com que pessoas se sintam cada vez mais fortes no Senhor, para ter uma vida sem escravidão e completamente livres para uma adoração ao Senhor, e poder cada um de nós honrarmos uns aos outros. Afinal, você quer saber? Honra, realmente, quem honra são pessoas que verdadeiramente são fortes. Mas a honra pode demonstrar uma aparência de fraqueza, e por demonstrar uma aparência de fraqueza, muitas pessoas preferem enrijecer. Não, se eu der o braço a torcer, a pessoa vai achar que eu sou fraco, e aí ela vai se sobressair sobre mim. Eu não posso se fazer igual aos outros, eu tenho que permanecer no meu lugar. Paulo, em uma das suas cartas, salvo engano, não vou lembrar o texto, Paulo
defendendo a sua autoridade apostólica, ele fala assim: nós não somos como Moisés, que se revestiu de um véu, para que as pessoas não vejam que a glória de Deus se foi da vida dele. Nós somos aquele que, de glória em glória, refletimos a imagem de Deus. Honrar é: eu sou quem eu sou. Eu sou essa pessoa, tão pequeno com você, mas não maior e nem menor com você, mas que Deus me coloca diante de você, para ajudar você a se tornar melhor. E eu te honro, te ajudando a ser uma pessoa muito melhor. E talvez, e a grande verdade disso é: eu aceito, Branca, ser apenas uma plataforma para você. Honrar é você aceitar que talvez outros vai subir em você e vai se tornar maior do que você. E isso é a maior honra que a gente pode ter. A minha maior honra é poder ter aqui dentro pessoas que um dia vão me ter como plataforma e falar: poxa vida, eu vou seguir, mas eu vou ser muito mais. Eliseu honrou Elias, mas quando Elias falou: escuta, o que você quer de mim? Eliseu: eu te honro, cara, estou parafraseando, mas eu quero a porção dobrada sua, porque você não é o limite. Deus tem muito mais do que você para a minha vida. E quem honra, aceita de que eu não sou o limite, eu sou apenas uma base, um olhar para alguém vir sobre mim e falar: pá, o pastor me ajudou a voar, ele me lançou, foi uma plataforma para que eu cresça, se torne muito maior. Então nós estamos vendo como a vida de honra é verdadeiramente uma força para a nossa vida, e importante para as relações, e importante para quem se diz, para nós que nos dizemos somos a igreja. Mas de verdade, gente, estamos a quilômetros de distância dessa realidade. Precisamos voltar a refletir sobre isso, como está a nossa vida de honra. Afinal, a honra pode ser uma oportunidade e uma plataforma de milagres, ou para você se tornar o que Deus tem para você, ou a desonra pode ser a paralisação do que Deus tem para a nossa vida, para a sua vida. E o que vai determinar é como está a sua vida de honra, como você tem tratado as suas relações, quer seja ela, e nós vamos falar sobre isso, quer seja ela superior, igual ou inferior, abaixo de você. Como nós tratamos isso vai determinar o milagre da nossa vida, e verdadeiramente nós temos tudo que Jesus Cristo tem para nós. Eu quero voltar ao texto. Que nós lembramos. Você lembra que Jesus Cristo estava fazendo milagre em todos os lugares. Afinal, para Jesus Cristo não tem limite. O limite de Jesus Cristo é a fé de um povo, e o que pode limitar a obra, a ação de Jesus, claro que todas as vezes que nós falamos de limite, nós estamos falando de uma linguagem nossa, ele nunca vai ter limite, mas ele escolheu ter limite, e essa é a honra, esse é o poder, isso é poder, sabe? Poder de eu tenho todo o poder do mundo, mas eu escolho tratar sobre bases. Eu posso todas as coisas, eu posso escolher com que todos me adorem, me honrem. Preste atenção nisso, eu posso escolher que todos me honrem, mas eu não quero fazer assim. Eu quero que, de coração próprio, cada um escolha me honrar. Isso é poder, é você ter todo o poder do mundo e falar: eu não quero esse poder, eu quero ser um igual a eles, para honrá-los. E aí sim, se eles vão me honrar, sabe por quê, gente? Outra chave da honra: a honra não é algo que nós exigimos de alguém. Eu não sei quem vai me honrar, e eu não tenho nem direito de pedir honra para ninguém, porque a honra é eu que tenho que fazer, porque a honra não tem a ver com a pessoa ser honrada, a honra tem a ver com a minha vida diante de Deus, com os resultados que eu vou ter. Então o fato da pessoa honrar-me ou não me honrar, não vai me colocar mais, eu vou honrar o pastor, ele vai se sentir grande, não vai mudar nada na minha vida, não muda nada em quem nós honramos. Se honrar a Deus, Deus vai se tornar melhor? Não vou honrar a Deus nesse culto de hoje, eu vou entrar, vou dobrar meu joelho e vou adorar a Deus, quem sabe Deus vai se sentir muito melhor, porque eu estou honrando a Deus. Existe alguma verdade nisso, gente? Deus é imutável, Ele é.
E ele não é igual nós, muitas vezes bipolares, ai, não estão gostando de mim, eu estou triste. Não, ele é. A grande questão é, o que eu faço diante dele vai mudar quem eu sou. Vai trazer a bênção para mim ou vai atrair a maldição para a minha vida. E é a mesma coisa nas relações, como eu me relaciono com as pessoas. A minha vida de honra não vai mudar o outro, mas vai mudar a mim. Eu vou atrair a bênção ou vou reter a bênção na minha vida. E muitas vezes, especialmente nessa geração, nós estamos vivendo uma vida de escassez, de milagres, porque nós não entendemos a honra. Nós não entendemos o poder da honra. Então, no texto ao qual nós vimos, Jesus Cristo está fazendo tudo e aí ele fala que ele foi impedido, que ele não fez milagre na sua terra natal. Afinal, as pessoas conheciam Cristo. Esse cara aí, eu estou apenas trazendo um entendimento. Poxa, mas esse Jesus Cristo, eu vi correndo, eu brinquei de pega-pega com esse cara aí. Como assim é ele que está fazendo isso? Cara, eu estava brincando de pega-pega. Esse Jesus Cristo um dia, brincando de pega-pega, ele bateu nas minhas costas, eu caí no chão, e me machuquei, chorei, e fiquei com raiva dele. Ele está fazendo esse milagre? Sabe, porque nós temos, muitas vezes, criamos um parâmetro de honra, algo muito superior, místico. E aí o texto fala que na terra dele, onde Jesus Cristo vivenciou, ele voltou. Claro que ele nunca é pego de surpresa, mas vamos pensar num pensamento humano. Poxa vida, está acontecendo milagres em todos os lugares, agora eu estou indo para minha casa. Agora eu vou poder, na minha casa, trazer cura. Eu vou poder na minha pátria trazer, que agora já fui revelado, agora chegou o meu tempo de se revelar, eu vou chegar na casa e vou trazer tudo que aquelas pessoas precisam, e de repente as pessoas, você é? Você não, eu preciso de um profeta maior, eu preciso de alguém mais famoso. Poxa vida, você que está pregando, cara, não acredito que o pastor colocou essa pessoa para pregar. Eu não acredito que, poxa vida, eu queria o pastor pregasse, eu queria que viesse um preleitor, ou para onde está um preleitor grande, e o que Jesus Cristo falou, ele não foi honrado na sua casa. E a minha reflexão, e eu assim, fico refletindo, e nós precisamos refletir sobre isso, se Jesus Cristo não foi honrado em sua casa, será que somos capazes de honrar aqueles que estão do nosso lado? Será, se Jesus Cristo não foi honrado na sua pátria, será que a minha esposa, ou melhor, será que eu consigo honrar a minha esposa? Será que eu consigo honrar os meus filhos? Será que eu consigo honrar os meus pais? Será que eu consigo honrar os meus irmãos? Será que eu consigo honrar o meu pastor? Será que eu consigo honrar um líder que foi colocado acima de mim? Será que nós conseguimos? Porque afinal, essa pessoa está comigo o tempo todo. Eu sei das fraquezas, das limitações dela, como eu vou honrar? Eu lembro que isso ficou muito marcado para mim. Certa feita eu saí de uma igreja a qual eu participava junto, e sempre Deus nos colocou muito ativos para fazer uma série de coisas, onde nós passamos, independente de ser pastor ou não. Eu estou pastor fazem 5, 6 anos, 7 anos apenas, né? Mas eu sempre fui chamado, e onde nós passamos, Deus sempre, a gente sempre fazia coisas, atraía pessoas, no sentido de trazer a mensagem do Evangelho, da forma que Deus... E eu lembro que quando eu saí desse lugar, de um tempo depois, 1 ano, 2 anos depois, essa pessoa falou, nossa, Zé Hilton, puxa vida, depois que você saiu desse lugar, não foi mais o mesmo, ficou tão difícil lá. Meu pensamento humano, falho, gente. Onde você estava quando eu estava fazendo as coisas lá? Sabe, meu pensamento, parece que eu não te via. Nos eventos que eu fazia, você não estava nos eventos que eu fazia, mas gostava do que estava acontecendo. E às vezes, porque nós precisamos perder, para valorizar quem está do nosso lado, e às vezes dando a vida por nós, se sacrificando, preparando o melhor, preparando os banquetes, preparando a mesa, e de repente os convidados não vêm, porque, poxa vida,
O Diego mesmo está fazendo, o Diego é dos meus, nós estamos juntos, e não pode acontecer, não vai ter nada tão novo para acontecer para a minha vida. Então, por que tá? Por que ir na escola bíblica dominical hoje? Eu já sei de tantas coisas, eu estou cansado. Por que participar disso? Por que participar de tanta coisa? Muitas vezes nós não fazemos, sabe por quê? Porque nós temos, está tão perto de nós, e não entendemos o valor que é, e a visitação, e muitas vezes nós perdemos a visitação de Deus na nossa vida, por olhar, Jesus Cristo é apenas uma pessoa que estava conosco, ele é irmão, até eu conheço o irmão dele, Tiago, então comigo o Tiago nem é gente boa, o Tiago, preste atenção, o Tiago, o irmão dele, nem se converteu ainda, Tiago não fala nada desse Jesus, e como eu vou acreditar nele, porque essa é a verdade. Tiago foi entender, Tiago e Judas, irmãos de Jesus, foram entender que era Jesus depois que Jesus Cristo morreu. E aí, cara, como assim, nem a família dele? Cara, nem a família dele está nem aí com ele, nós vamos acreditar nesse Jesus? Quem está me entendendo? Como assim? Nem a casa dele está indo bem, poxa vida. E muitas vezes, e como eu falei, não tem a ver com o profeta, tem a ver com o meu coração. Se meu coração, a intenção do meu coração ainda está preso em mim, nos meus resultados e benefícios para mim, eu vou sempre procurar, desse eu não quero, eu quero desse, eu vou honrar aquele, porque o benefício e tudo que eu penso está na forma que eu olho, do desejo do meu coração. Eu quero falar com vocês justamente nessas 3 esferas: profeta, iguais, abaixo de mim, ou profetas justos e pequenos. Eu queria, se você tiver com sua Bíblia, abra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 10, por favor, abra o Evangelho de Mateus, capítulo de número 10, eu estarei lendo do capítulo, do versículo 40 ao 42, rapidamente, eu já vou estar lendo até para a gente dar dinamismo na nossa ministração. A palavra de Deus diz assim, o Senhor diz assim, e eu vou lembrar que também nesse momento Jesus Cristo está dando instruções aos seus discípulos, e aqui ele fala assim: quem vos recebe a mim me recebe, a quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Aí ele continua: quem recebe um profeta, profeta é a representação de autoridade, só para a gente ter um entendimento. Quem recebe uma autoridade, um profeta, em qualidade de profeta, aceita como tal, como profeta, receberá, terá para si o mesmo galardão de um profeta. Tipo, quem honra um profeta, terá a honra de profeta. Quem recebe um justo, ou um igual, na qualidade de justo, recebe também a honra de um justo. Continua a leitura, 42. E qualquer que tiver dado só que seja, olha só, um copo d'água, honrou apenas com um copo d'água, trouxeram um copo d'água para mim aqui, ó. Recebeu honra de profeta. Um copo d'água, a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Aqui Jesus Cristo está ensinando realmente o poder da honra, e que muitas vezes nós perdemos a visitação por não honrar, nós perdemos a possibilidade, deixa a luz acesa, eu gostei da luz acesa, por favor, deixa a luz acesa, eu gosto de olhar nos olhos das pessoas. Perde a visitação por não honrar a qualidade daquele que vai, e muitas vezes o nosso pensamento é: de quem está vindo? Não, gente, a grande questão é o que você tem no seu coração. Eu sempre falo, nesse mesmo ambiente nós vamos ter pessoas cheias de Deus, que vão receber essa palavra, guardar no coração e ser transformado, e ao mesmo tempo, alguns vão olhar para o profeta, daí não sai coisa boa, eu já estou cansado de ouvir a mensagem dele, esse aí já não aguento mais ouvir ele, e vão sair vazios, porque a grande questão não é o profeta, a grande questão é os ouvidos
que abrem para ouvir o que Deus tem a tratar conosco. Então, nós vamos tratar essas três, mas junto com elas existem três impedimentos que nos impedem realmente de honrar e receber essa visitação. Três espíritos que pairam sobre a nossa nação e infelizmente entram dentro da igreja, gente. Eles entram e querem realmente nos tirar da bênção da nossa vida, que é o espírito de rebeldia, espírito de competição e de arrogância. Esses três espíritos fazem com que nós não passamos pelo processo de honra e não consigamos honrar realmente aquilo que vem na nossa vida. Eu queria e preciso abrir esse entendimento. Toda a vida daquele que nasceu de novo, isso é extremamente importante para o nosso entendimento. Toda a vida daquele que nasceu de novo em Jesus Cristo, nós temos a partir de Jesus Cristo um mediador que ele media todas as nossas relações, toda a nossa vida. Nós adoramos ou se achegamos a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Não existe zero de possibilidade de chegar a Deus sem a pessoa do Filho. Beije o Filho, ame o Filho, receba o Filho, tenha o Filho, porque o Pai ama o Filho. Quem tem o Filho tem o Pai, quem não ama o Filho não tem o Pai. E eu preciso abrir o entendimento. Nós vemos um período onde a gente ouve muitas pessoas falarem: eu amo a Jesus Cristo, ou eu amo a Deus, mas eu não quero nada com a igreja, não tenho nada com a igreja. É a mesma coisa de falar para mim, e olha que a comparação é bem distante. Cara, eu gosto muito do Zé Hilton, mas eu vou ter relação, vou ter intimidade com o Zé Hilton, mas a Rosângela eu descarto. Você acha que eu vou querer essa relação? Eu não quero essa relação, porque quem me ama, ama o que é meu, ama o que eu amo, e eu amo a minha esposa. Quem ama Cristo ama a sua igreja, porque Ele ama a igreja. Nós cantamos um hino que nós falamos que amamos o que Deus ama e odiamos o que Deus odeia, porque Ele odeia. Odiamos o pecado, porque Deus odeia o pecado, por isso nós odiamos o pecado e denunciamos. Amamos o pecador, mas o pecado nós denunciamos. Mas infelizmente nós aceitamos como se fosse comum amar aquilo que Deus não ama, como se fosse normal. Não, se Deus odeia, eu odeio, porque eu amo a Deus acima de todas as coisas. Então o meu olhar não está mais naquilo que eu acho legal. Meu olhar e meu óculos, eu olho o Diego a partir do óculos de Jesus Cristo. Ele é meu intermediário entre eu e Ele. A minha relação com Ele não é só eu gosto dEle, não, eu em Cristo. Como é a minha relação com Ele, como é a minha relação com a igreja em Cristo, não é o sentimento. Eu sinto, não, a igreja está difícil, e está mesmo, porque vocês são difíceis, eu sou difícil, a igreja está difícil, as pessoas estão difíceis mesmo já. O sentimento é esse, mas como Cristo olha, Ele ama a igreja. Cara, eu tenho que amar a igreja, eu tenho que viver, e se for preciso eu vou dar a vida por ela, porque é o que Deus ama, eu vou amar até o fim. Nem que eu tiver que dar a minha vida por ela, eu vou dar, porque Ele deu a vida por ela. Ele ama, eu continuo amando, e vou amar até o fim. Eu amo as pessoas, mas o pecado eu denuncio e falo, é pecado. Isso Deus odeia, e eu odeio também. O meu olhar agora, e isso é extremamente importante para a questão das honras, gente. A honra a partir de Cristo. Vem comigo aqui, só no entendimento. Deus fala, Jesus Cristo fala, e nós aprendemos que devemos honrar pai, mãe, devemos honrar filhos, devemos honrar irmãos, devemos honrar profetas, devemos honrar pessoas acima de nós. Mas preste atenção, esse mesmo Cristo, o que Ele fala para nós? Abra sua Bíblia em Lucas 14, 26 e 27. Lucas 14, versículo 26 e 27, só para a gente ter um entendimento como é importante conhecer o Filho e a sua vontade, ou olhar as coisas a partir do óculos do Filho, de Cristo. Olha só, Ele fala para eu amar minha mãe, amar meu pai, amar meu filho, e aqui é o que Ele fala:
Os discípulos chegam a ele, e aí de repente, se vocês querem vir, é o seguinte, cara. Se alguém quer vir a mim e não aborrecer, olha, ele fala para amar, agora ele está falando, se não aborrecer seu pai, sua mãe, seus filhos, sua mulher, seus irmãos, suas irmãs, e ainda também sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Será que Jesus Cristo é bipolar, cara? Que ele fala para a gente amar, e ao mesmo tempo fala que a gente tem que, aqui ele fala como se faz, vocês têm que deixar. Outro texto, só para a gente fortalecer, Lucas 9, 59 até o 62, diz assim, pega lá para nós termos um pouco mais, isso. E disse a outro, segue-me, mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Outro, próximo. Mas Jesus lhe observou, deixa os mortos enterrar seus mortos, porém tu vai anunciar o reino, só até aí. Às vezes nós queremos colocar textos isolados como regras absolutas para a nossa vida. Princípio, honra é princípio. Agora existe um chamado de Deus para cada um de nós. Agora a minha honra já não está mais relacionada ao que o outro faz para mim, ou deixou de fazer, ou fez no passado. A honra está relacionada ao que Cristo fez por mim, e o olhar de Cristo. Então modificou, agora eu tenho que honrar meu pai. Beleza, mas o meu pai falou para mim, filhinho, cheira uma cocaína agora aqui. O óculos de Cristo entra. Opa, não vai dar não. Eu tenho que honrar seu pai. Poxa, meu pai me abusou na infância. Você não sabe o que meu pai fez com o óculos de Cristo. Poxa vida, eu preciso amar o meu pai, porque ele me deu a vida. Você consegue perceber que as relações começam a tomar diferença e colocar cada um no seu lugar. Honrar o filho, eu tenho que honrar meu filho, e para honrar o filho eu tenho que estabelecer limites para ele. Eu não posso fazer dele um Deus. Com o óculos de Cristo, eu não posso deixar, em hipótese alguma, um filho ou alguém tomar o lugar de Deus na minha vida. E muitas vezes, nós não olhamos com o óculos, com o olhar de Cristo, nós olhamos com o olhar das nossas vidas, das nossas dores do passado. Alguém me machucou no passado, agora eu não posso mais honrar. Você não vai conseguir honrar se você olhar a partir de você. Eu não vou conseguir honrar uma série de coisas na minha vida, porque muitas pessoas já me machucaram no passado, e isso traz no meu sentimento uma coisa, não posso honrar quem me machucou. Um filho que tem um pai que machucou na infância, logo que ele vai olhar e fala, como eu posso honrar um pai? Mas com o óculos de Cristo, a vida começa a mudar. Nós olhamos, enfim, qual é a vontade do Senhor diante disso? Como o Senhor quer que eu haja dessa forma? E começa a modificar o nosso olhar, porque aí já não tem mais a ver com a figura da pessoa, mas tem a ver com aquele que é na nossa vida, Jesus Cristo. Isso é para quem nasceu de novo, isso é a nova natureza. Então não é mais aquela honra cega, não, meu pai, eu preciso honrar, meu pai que eu casei, e ele quer, meu pai e minha mãe quer que eu vá com ele, fique com eles todos os dias, eu não posso honrar, porque no óculos de Cristo agora eu tenho que honrar minha esposa, o meu marido, e eu não posso dar o que meu pai está pedindo. Eu honro, eu amo, mas não posso dar o que ele está pedindo, porque fere a honra daquele que está acima do meu pai, fere a honra de Cristo. Toda honra, toda e qualquer honra só tem sentido real se verdadeiramente vir de Cristo nas nossas vidas. E temos perdido isso. Vivemos uma geração de uma cultura da desonra. O que temos feito eu falei no começo da nossa pregação, o que temos feito com os pais da nossa fé, gente. O que temos feito com pessoas que deram vida para que o Evangelho chegasse a nós? O que nós temos feito? Olhando um YouTube no nosso smartphone e ouvindo um monte de besteira de jovens menudos que aparecem falando de Jesus como se conhecesse tudo, e indo completamente contra uma história de uma igreja inteira de 2000 anos jogada no ralo, porque de repente inventa um adolescente na fé e quer colocar um Cristo diferente. Jogamos fora, não honramos a nossa história. Pessoas que deram vida por nós,
Por que não honramos? Porque Paulo fala que vai chegar a tempo que teremos comichão nos ouvidos, amontoando sobre nós pessoas que vão falar o que nós queremos ouvir. E essa é a nossa geração. Ouvimos o que agrada o nosso coração, não o que agrada o filho. E o nosso óculos, a nossa base tem que ser o filho. Vivemos uma cultura de honrar os distantes e desonrar os próximos. Seja bem sincero, você se relacionou hoje mais com o distante ou com o próximo? Com quem se relacionou mais hoje? Quanto tempo da sua vida você honrou quem estava com você do seu lado, ou mesmo com várias pessoas do seu lado? Você mandou mensagem para um monte de pessoa que estava distante de você. E às vezes uma pessoa que está do seu lado estava precisando apenas de um abraço, de uma conexão com você, mas não dá mais para nós nos conectar. Nós temos tantas pessoas para honrar, para mandar mensagens. Vivemos uma cultura realmente que precisamos desconstruir isso para construir a cultura de honra. Olha aqui para mim, gente, o que fizeram com o Rubinho Barrichello? Quando pensamos em Rubinho Barrichello, você pensa em quê? Atrasado. Não é? A piada do Rubinho Barrichello chega por último. Quem foi o Rubinho Barrichello na essência? Piloto de Fórmula 1, número 2, da melhor categoria de carros da Ferrari, piloto número 2, mas que se tornou chacota, porque nós queremos sempre o número 1. Quem lembra do vice-campeão do Campeonato Brasileiro, Paulista, da Copa do Mundo passado? Nós não lembramos, porque nós só honramos o primeiro. Só o mais bonito. E hoje, como a igreja vai sobreviver se nós queremos só o primeiro? Se nós queremos os mais badalados da internet, se nós queremos os mais bonitos para honrar, o que fala melhor, o que tem maior número de seguidores, como nós vamos honrar? Precisamos desconstruir essa cultura de desonra para construir uma cultura de honra. Honrar verdadeiramente quem está do nosso lado, honrar pessoas que estão com o coração batendo junto. Mas não, as nossas dores, as nossas feridas não nos deixam honrar pessoas que estão do nosso lado, muitas vezes trabalhando com nós e por nós. Não conseguimos honrar. Não conseguimos honrar dentro de casa. Eu queria falar de 3 níveis dessa honra. Primeiro nível, honra às autoridades ou aos profetas. E sabe o que nos faz impedir honrar autoridades, honrar profetas, honrar pessoas que estão acima de mim? O espírito de rebeldia. Há um espírito de rebeldia pairando sobre nós, gente. E quem tem os olhos espirituais abertos chora de ver como isso está sendo algo alarmante, esse espírito de rebeldia em todos os sentidos. Achamos que não podemos e se achamos no direito de se rebelar com pessoas que estão acima da gente. E esse espírito tem atacado inclusive a igreja. A palavra de Deus fala em Romanos 13:1, diz: toda a alma esteja sujeita às autoridades ou potestades superiores, porque toda autoridade, não há autoridade que não venha de Deus, toda autoridade que há foram ordenadas por Deus. Então nós entendemos e queremos colocar no lugar certo isso. Deus está no controle de todas as coisas. Sabe, eu queria, para reforçar isso, lembrar de uma história com vocês. O primeiro rei de Israel, ele advém de um povo que se rebelou contra Deus. Aparentemente se rebelou contra Samuel, mas não foi contra Deus. Esse povo vinha sendo governado por Deus através de juízes e sacerdotes e profetas que Deus enviava. E Samuel, antes de Samuel havia um outro sacerdote Eli, que estava governando e era o sacerdote daquele povo, mas os seus filhos não seguiam a Deus, profanavam o templo. Mas Deus levantou Samuel, e Deus fez juízo à família de Eli,
Porque Deus está no controle de todas as coisas. Quando nós não nos rebelamos, Deus entra com a justiça e Ele vai ser sempre o justo juiz, que vai julgar não do jeito que nós imaginamos, mas do jeito que Ele faz, porque o juízo dele é perfeito e a nossa justiça é trapo de imundícia, segundo a palavra de Deus. Mas aí o povo vê Samuel já na velhice, aí o povo, os anciãos reúnem Samuel e falam: Samuel, você já está chegando no fim da sua carreira, você já está no bico do corvo, e os seus filhos não servem a Deus. Estabelece um rei sobre nós. Preste bem atenção nisso. Lembra que eu falei que a nossa honra revela a nossa idolatria? E sempre terá um texto bonito para ser falado. Eles falaram muito bonito. Seus filhos não honram a Deus. Parece, poxa vida, são pessoas que realmente têm um coração em Deus. E preste bem atenção nisso, que isso é importante para nossas relações. Sempre o espírito de rebeldia vai vir com um discurso muito lindo, e às vezes coloca até Deus nele. Mas no fundo, esse espírito é maléfico e destruidor. Porque aí depois eles falam, e o texto fala, deixa eu pegar o texto aqui, primeiro o livro de Samuel 8, do 4 ao 7, mas eu quero estar lendo com você, e diz: então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e disseram-lhe: eis que você está velho, e teus filhos não andam pelos caminhos, constitui-nos, pois agora um rei sobre nós. Olha que legal, até aqui aparentemente está legal, mas depois eles falaram o que verdadeiramente estava no coração dele, para que ele nos julgue como tem as outras nações. Eles não estavam querendo um rei por causa do problema dos filhos, mas por causa da comparação com as nações. Eles desejavam o que a nação desejava. Eles desejavam a cultura do povo. Eles desejavam os ídolos do povo, mas eles tinham que fazer um texto bonito para que as pessoas caíssem na dele. Sabe, gente, talvez você vai ficar com raiva de mim, talvez você nem vai voltar mais aqui na igreja, mas às vezes nós arrumamos um monte de desculpa, mas o desejo que nós temos é: eu quero as coisas desse mundo. E arrumamos um monte de desculpa. Ai, meu filhinho, tem uma festa de Halloween, e ele tem que participar na igreja, porque tem que participar, né, tadinho, vai sofrer. Você está querendo colocar o seu filho no mundo, e você está achando que é normal. Ah não, vai ter uma festa junina, e não tem nada a ver, né, pastor? Tem, está errado. Nós servimos ao Deus do céu. Nós não servimos a idolatria da terra. Nós aceitamos, respeitamos, mas nós não misturamos cultura, porque a mistura da cultura traz para o nosso coração, e daqui a pouco nós estamos desejando tudo que o povo tem, e esse povo, por se relacionar demais com a cultura, não tem nada a ver, agora eu quero um rei. Não, eles queriam a cultura do povo, e foi isso que aconteceu depois. A cultura entrou, vassalou todo esse povo, destruído, porque veio um rei pagão, que não servia a Deus, no tempo que Deus não escolheu, porque não honrou o plano que Deus tinha. Ei, gente, honre. Deus estabelece um reino de honra. Não está satisfeito? Ore, clame, mas não se rebele. Espírito de rebeldia é espírito de Satanás. Espírito de obediência vem de Deus. A rebeldia tirou o homem do jardim, e eu não posso usar a rebeldia para fazer qualquer coisa boa para a minha vida. Eu não gosto desse, mas eu me rebelo, faço um monte de coisa, porque a motivação é certa. Está errado. Está errado. Nunca será justificado uma coisa certa debaixo de um princípio errado. É o princípio que deve ditar as nossas ações, não as situações ou o momento. É princípio. Somos um povo que deve viver por princípio, não por regras, normas, princípios. E existem princípios que nós não podemos abandonar. Honra é princípio, e rebeldia é princípio de Satanás. Nós devemos repreender sobre a nossa vida, repreender da nossa vida. Devemos honrar as autoridades que estão sobre nós, porque, como eu falei, não tem a ver com elas, tem a ver comigo. Devemos lembrar das autoridades familiares, como eu já falei.
poxa vida, eu tenho que honrar minha esposa tem que honrar, e tem a ver com, eu tenho que honrar o marido, tem que honrar. Por quê? Porque Cristo fala que você tem que honrar. Mas e se? Mas é Cristo que fala. O se é, eu não quero honrar, eu quero ser a mulher, eu quero ser o homem da casa. No fundo, você está querendo comandar tudo. Não, eu não honro a minha esposa. No fundo, eu estou arrochando justificativa para não amá-lo como Jesus Cristo manda amar, porque o meu tratamento de honra com a minha esposa é através do óculos de Cristo. E o óculos de Cristo fala que eu tenho que amar e, se preciso for, dar a vida por ela. Mudou. Eu estou com raiva da minha mulher e Deus fala que eu tenho que dar a vida para ela. Eu prefiro obedecer, que senão eu vou ter que sacrificar. Muda tudo. Eu honro meus filhos, como eu honro meus filhos, dando limite para eles. Amando, mas dando limite. Até aqui você vai, daqui para frente não. E às vezes nós honramos os nossos filhos dando tudo para eles, deixando a eles uma vida sem limites e sem regras. Daqui a pouco eles crescem e não sabem honrar a ninguém, porque não foi estabelecido a eles as regras que deveriam ser dadas pelo Pai. Honramos as autoridades eclesiásticas que estão sobre nós, e aqui eu não tenho, em hipótese alguma, nenhuma preocupação, e eu não falo querendo justificar a mim mesmo, porque olha aqui para mim, nenhum de vocês, por mim, precisam me honrar. Vocês precisam honrar por causa de vocês. Não tem a ver comigo, porque eu não vou se tornar melhor ou pior, por causa que algo que alguém vai fazer por minha vida, não vai mudar quem eu sou. A minha essência está em Cristo, e é isso que está. Mas a palavra de Deus fala que nós devemos honrar as autoridades que estão sobre nós. 1 Timóteo capítulo 5, diz assim: os presbíteros que governam bem, sejam estimados por dignos e duplicados de honra, principalmente os que trabalham na pregação, na ministração da palavra e da doutrina. Honrar especialmente quem se preocupa em pregar a palavra e doutrinar o povo. É fácil? Porque o que doutrina vai falar palavra que você não vai gostar. E você fala, cara, eu tenho que honrar. Especialmente aqueles que muitas vezes nos exortam. Por quê? Porque Deus escolheu para estar sobre nós, sobre nossa vida. Mas se honrar, não. Tem a ver com a gente, tem a ver com vocês. Pastor, mas você acabou de pregar lá atrás que todos nós somos sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes, temos livre acesso a Deus, mas Deus escolheu alguns para estar realmente à frente de um povo e cuidando e amando um povo e se dedicando a esse povo. E esses são dignos de honra. Então, o que eu quero dizer, todas as pessoas que servem a nós devem ser honrados por nós, e nós temos honrado. Nós temos se preocupado em honrar aqueles que servem a mesa para nós, temos se preocupado em honrar aqueles que se preocupam e dedicar o tempo para que você entre neste lugar e esteja tudo pronto. Nós temos se preocupado em honrar, temos se preocupado em honrar o pastor que se dedica dia após dia para que cada vez mais nós possamos estar doutrinados na palavra de Deus e buscando. Nós temos essa preocupação de honrar. Sabe, isso é muito sério na nossa vida, porque a honra não aumenta o outro, mas protege você. Protege você. E a Bíblia relata o caso de Miriam e Arão. Moisés era o líder, Miriam era profetisa, cantava, tinha seu lugar. Seu irmão Arão, poxa vida, Deus escolheu ele como sacerdote, mas Moisés era o líder. Deus falava direto com Moisés, e Moisés ditava realmente como seria a vida daquele povo. Mas certo dia, o espírito da rebelião, de repente entrou no coração de Arão e de Miriam. Escuta, Deus só não fala só com Moisés, Deus fala com a gente também. Poxa, ele fez um negócio errado. E aí começaram a fritar o Moisés, sabe, aquele churrasquinho, aquela mesa que você faz, que a mesa é o lugar mais maravilhoso da nossa vida, que é onde nós compartilhamos vida, e deve ser, em lugar de compartilhar vida, a gente começa a compartilhar morte. Está vendo aquele líder? Está vendo que ele fez aquilo outro? Aí a gente começa a incitar contenda, incitar um monte de coisa. Daqui a pouco não é só mais você que está com raiva, está toda a mesa com raiva daquela pessoa. Isso chegou na vida deles. Moisés não soube.
Um líder não sabe, eu não sei, seu vizinho não sabe, seu pai não sabe, sua mãe não sabe, mas tem um problema muito sério. Deus ouviu. Deus está lá na mesa. E não tem a ver com Moisés, porque Moisés era o homem mais paciente do mundo, e se ele ouvisse isso para Moisés, estava tudo certo. Para Moisés estava tudo certo. Talvez se fosse Moisés que ouvisse, eu falei, não dá nada não, meu filho, desculpa aí, eu errei mesmo, mas o problema é que Deus ouve. O problema não é o que o líder vai ouvir, é que Deus está ouvindo. Esse é o problema, Deus ouviu. E Deus é Deus de justiça, Ele odeia a rebelião. E nada que é contra Deus fica impune. E aí, porque Deus ouviu, teve uma consequência. A consequência? Lepra. Ai, pastor, por que lepra? Porque tem que separar do meio, que lepra é contagiosa. O espírito de rebeldia é contagioso, contamina. E a solução é isolamento. Tira do meio, afasta, isola. Lepra. Miriam teve lepra, o que teve que fazer com ela? Escuta, deixa ela isolada, porque ela não vai mais ter espírito de rebelião, porque eu não aceito rebelião no meio do meu povo. E os rebeldes, Deus isola. Gente, é muito sério, muito sério. E eu falo isso com todo o temor do meu coração. Quantas pessoas boas, com coração bom, emprestam o ouvido para rebeldes, e por causa de emprestar o ouvido, se tornam leprosos também, porque se contamina, a lepra ela contamina, contagia. E a solução? Isola. Olha aqui para mim, sentou numa roda, começou a falar mal de alguém, isola. Gente, vamos arrumar uma coisa boa para falar. Esse assunto não edifica, eu não quero entrar nesse assunto, eu não quero lepra para a minha vida. Precisamos criar uma cultura de coisas positivas, gente. Nós precisamos isolar muitas vezes, literalmente, espírito de rebeldia, isola. Nesse momento, eu quero distância dessa pessoa. Nossa, pastor, você está sendo muito radical. Não estou. Sabe por quê? Olha aqui para mim. Os que são de Deus, Deus trata. Ele vai cuidar no isolamento. Não é você abraçando, ai tadinho, se eu desprezar, Deus cuida. Porque são de Deus, Ele mesmo cuida. Miriam ficou separado. Sabe quem cuidou dele? Deus. Deus cuidou dela, desculpa. Deus cuidou. No tempo certo, quando ela reconheceu que estava errada, Deus curou a lepra. E ela voltou ao relacionamento com a nação, com o povo, curada. E muitas vezes nós queremos trazer cura participando das rebeldias, nós nunca vamos trazer cura. Isso vai tirar, vai desonrar. Honre todas as pessoas que estiverem acima de vocês, honre, olhe com o olhar de Cristo. Se não, olha aqui uma dica de verdade, se não pode honrar, saia da presença. Eu já fiz isso na minha vida. Cheguei a uma situação que eu não tinha mais possibilidade de honrar o meu líder. Não fiz motim. Fiz oração, sim. Fiz muito tempo de oração. Cheguei a uma conclusão, não consigo mais honrar. Estou correndo o risco de estar no monte da rebelião. Meu líder, eu não consigo estar debaixo mais da sua autoridade. Estou saindo dela. Você paga a consequência. Que se seu líder estiver certo, você vai pagar a consequência do mesmo jeito. Mas nunca é justificável aos motins, nunca é justificável para a nossa vida essa coisa de rebeldia, e isso parece tão comum na nossa geração, como se Deus não estivesse ouvindo. Deus está vendo tudo, gente. Deus está vendo tudo. As palavras que muitas vezes o marido está falando da esposa distante dela, a esposa está falando do marido, o filho está falando do pai. O problema é, gente, Deus está ouvindo. Deus está vendo tudo, gente. Segundo nível de honra, honrar os justos ou os iguais a nós mesmos. E o que nos impede de honrar é o espírito de competição. Poxa, como eu posso honrar a pessoa que
estar igual a mim, se honrar, ele vai estar superior a mim, ele vai ganhar o meu lugar, ele vai ter mais destaque do que eu. Então, muitas vezes, gente, há um espírito rondando. Gente, eu com muito temor que eu falo isso, em toda a nação, mas especialmente na vida das mulheres, o espírito de competição, de quem é melhor. As mulheres não estão suportando o que elas criaram com essa maldição da rebeldia feminina, do feminismo, porque ela mesma não aguenta, porque agora ela quer competir. Quem é que vai estar mais bem arrumada? Quem é que vai estar aquela mulher pode querer meu marido. Aquela mulher está muito sensual, ela está querendo meu marido, e muitas vezes não está percebendo que esse espírito está rondando, e a gente, poxa vida, e aí pior, dentro da igreja, muitas vezes, poxa, eu não vou apoiar o trabalho do meu irmão, porque, poxa vida, eu se apoiar o trabalho dele, ele vai permanecer, ele vai achar que é o cara. Não vai, gente. Esse espírito muitas vezes tem rondado a vida da igreja, e olha só, preste bem atenção, Jesus Cristo, olha que legal, Jesus Cristo estava lá, fazendo milagres, acontecendo uma série de coisas, milagres acontecendo, o ministério bombando. Eu acho que o Instagram de Jesus Cristo já estava com 100 milhões, o Instagram dele, uma série de pessoas seguindo a Jesus Cristo, falando dele e tudo, e os discípulos ao lado dele, nossa, o negócio está quente aqui, meu. Aí começam a andar junto, escuta, vamos falar com ele, na hora que ele estiver lá, para quem é que vai ser o cara? Vamos falar com Cristo? Isso está, deixa eu pegar o texto bíblico, né? Eles estão lá, deixa eu, opa, acho que eu não coloquei o texto aqui, mas, vamos ver, não estou com o texto aqui, mas, enfim, eles estão lá, de repente eles começam a sondar uns aos outros, quem será? Quem será que Jesus Cristo vai colocar junto com ele quando ele estiver lá em cima? Lucas 9, tá, gente? Achei o texto aqui. Lucas 9. Lucas 9, ele fala com seus discípulos no versículo 43 ali, ele está conversando com seus discípulos, e aí os seus discípulos começam a falar, quem é o maior, quem será o maior, e ele vem e fala, escuta, vocês não estão entendendo, no meu reino o menor é o maior, você vai ser o maior quando você for igual a uma criança, você vai ser o maior quando você honrar aqueles que estão junto com vocês, no reino de Deus o maior é uma criança. E muitas vezes nós aceitamos o espírito da concorrência, porque achamos que o nosso irmão que está do nosso lado está concorrendo. Eu fico imaginando, já pensou quando nós começarmos a criar uma cultura e mudar essa cultura, a cultura no lugar da desonra, a cultura da honra, nós vamos começar a olhar um ao outro e falar, e aí campeão? E aí vencedor? E aí adorador? A gente começa a gerar frases que vai direto na identidade da pessoa para ela se levantar. Vocês já perceberam que a cultura da nossa, a cultura natural é a cultura de arrumar um apelido que vai numa identidade ruim de alguém? Ô zoreiudo, ô cabeludo. A cultura aponta sempre para algo que seja um defeito de alguém, e nós devemos transformar isso na cultura de apontar algo que relate algo positivo, e aí santo de Deus, e aí mulher abençoada, e aí varão valoroso, homem de batalha, pregador de Jesus Cristo. Imagina se nós avançássemos na cultura de Jesus Cristo, e nessa cultura nós começarmos a entender o que Paulo fala aos Filipenses, quando ele diz, cada um olhe o outro como superior a você. E nós começamos a tratar o outro como superior, independente da situação de quem ele é superior a mim, e eu começo a tratá-lo de forma maravilhosa, independente, nós somos iguais, eu não preciso me mostrar superior a ninguém. A cultura de Jesus, ela coloca o outro como superior, e aí santo,
E aí, mulher abençoada, aí, poxa vida, que bom que você pregou, que bom que você cantou, gostei muito da sua palavra, que bacana, mas às vezes, se eu falar, ele vai achar que é o cara, ele vai achar que está acima de mim, daqui a pouco está querendo pisar em mim. Ah, pastor Fábio, como eu quero que cada dia mais você seja superior a mim, cara. Isso não muda nada quem eu sou. Ah, como eu quero que aqui nesse lugar tenha pessoas, e meu sonho, e minha oração, e minha ação é que Deus forme pessoas muito melhores que eu, porque eu sei que eu tenho tempo limitado. Eu cheguei eu cheguei ao pastorado com 53 anos, eu sei que dentro de uma sociedade de multiplicação, daqui 10 anos eu estou obsoleto. E eu preciso de pessoas que se formem melhor do que eu para se conectar, porque esse evangelho, esse ministério não tem a ver comigo, tem a ver com o rei, e o rei tem pessoas que ele vai colocar para ser maior do que eu, para se conectar com a geração. Mas quantos ministérios foram grandes, mas o medo dos iguais faz com que barre o talento e o dom de outros que estão querendo realmente servir. Deus está em busca de pessoas apaixonadas por Ele, para que vão voar realmente no ministério, fazendo a vontade do Senhor. E talvez Deus te coloca neste lugar realmente, num chamado para você: ei, sai do seu lugar, está na hora de você se mexer, tem lugar no reino para a sua vida. Nós somos iguais, porém eu quero você superior a mim. Eu quero tratar você como superior a mim. Essa é a cultura do reino de Deus. Um trata superior aos outros. Terceiro nível, honrar os pequeninos ou os que estão abaixo de mim. E o que impede? Arrogância, orgulho. Como assim eu sou pastor? Como assim eu vou me dobrar diante do líder do ministério de louvor, do líder do diaconato? Como assim? Não, eu tenho que me mostrar que eu sou acima deles. Como assim? A pessoa está me servindo um café, e de repente o café está frio, eu tenho que dar uma lambada nessa pessoa, porque afinal ela está me servindo. E Deus nos chama para inverter isso aí. E inverte como? Amando e se dobrando. A cultura do céu transforma tudo, muda todos os ambientes. Nós começamos a buscar realmente, e a cada dia mais ter, como o apóstolo Paulo fala na carta aos Filipenses, de sorte que tendes em vós o mesmo sentimento que teve em Cristo, sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes se esvaziou, se humilhou, se prostrou. Mas nós, muitas vezes, poxa, onde eu cheguei? Uma das culturas mais terríveis da igreja é a cultura da autoridade eclesiástica, no sentido de superioridade, de escala hierárquica. Ah não, você é um diácono, um dia você vai ser presbítero, um dia você vai ser evangelista, um dia você vai ser pastor, um dia você vai ser bispo, um dia você vai ser apóstolo, um dia você vai ser patriarca, um dia você vai ser Deus. Porque é isso que estão querendo impor em nós, como se o reino de Deus houvesse uma escala hierárquica, que você vai subindo, somos todos iguais. E a força da honra está em descer e se dobrar diante do menor e falar: eu te amo, do jeito que você é. É você ir num ambiente e perguntar qual é o seu nome, para que a pessoa sinta a identidade. É você estar abraçando uma criança e você se dobrar diante dela, para que ela sinta você do tamanho dela e abrace, porque ela vai sentir: poxa vida, essa pessoa me ama. O segredo da vida está em se curvar, não é enrijecer. Casamentos que verdadeiramente conseguem viver ao propósito de Deus são casamentos feitos de pessoas que se curvam diante de situações, se dobram diante de situações, não enrijece no momento que tem que realmente se dobrar. Mas não, poxa, eu sou homem, pô, a minha mulher tem que obedecer, eu sou homem, caramba, trabalhei o dia todo, minha mulher ficou em casa, e eu chego em casa, eu tenho direito do controle remoto do sofá, e de sentar a bunda no sofá e ficar ali trocando meu programa que eu quero. Quem disse isso?
A grande questão é justamente você abrir mão dos direitos para ver o direito do outro, para ver a necessidade do outro. Essa é a questão. Eu abro mão do meu direito para atender a necessidade do outro. Isso é o Evangelho. Eu abro mão do meu conforto de casa, de fazer um monte de coisa, falando, não, qual é a sua vontade para mim? Eu sei que talvez a vontade de Deus para a vida de cada um de nós é diferente, a sua é diferente da minha. Deus me escolheu para ser pastor, eu amo isso e dou a minha vida por isso, e abro mão de uma série de coisas com muito amor. O que para outros fala ser maluco, para mim é o meu prazer fazer a vontade do Senhor, mas isso só se dá quando nós olhamos a vida com óculos de Cristo, quando nós olhamos a vida a partir daquele que nos chamou. Sabe, gente, eu estou caminhando para concluir. Criamos uma cultura, e essa cultura realmente avassalou a igreja. Acabou, tem acabado, e nós temos que eliminar a cultura do receba, do me dá, me dá, me dá. Essa cultura acabou com a verdadeira igreja, porque a Bíblia fala que é melhor dar do que receber. Logo, se eu vivo uma vida para receber, eu vivo uma vida miserável, porque eu estou fora da palavra de Deus. Porque a alegria daqueles que nasceram de novo é dar. E quantos estão morrendo, definhando por causa de rebeldia, por causa de dor, por causa de uma série de coisas, e agora só quer receber. Ah, essa pessoa não fez isso para mim, a igreja fez aquilo para mim, não está fazendo para mim. Me dá porque alguém falou que um dia eu vou ser isso. Ah, eu recebi uma profetada que eu serei isso, e eu quero isso, e nós estamos vendo uma igreja se rebentando. Me dá, cultura do dar, me dá bênção, sendo que Deus está chamando, dá-lhe voz de comer, sendo que a cultura de Deus é, escuta, dá voz de comer para essa multidão, e aí você vai sentir a alegria do milagre acontecer na sua vida. E talvez na sua vida está acontecendo tanta coisa de ruim, porque você aceitou essa cultura. Deus não está me dando, os irmãos não estão me dando, meu pai não me deu, minha mãe não me deu, a igreja não me deu, o ambiente que eu estou não me ofereceu, meu patrão não me deu, ninguém me deu, e eu sou triste, sendo que Deus está falando, opa, eu já te dei tudo que você precisa lá na cruz, agora é só você ir lá e compartilhar com as pessoas a bênção que você recebeu lá na cruz. Mas nós estamos numa cultura, eu preciso receber, a igreja hoje não teve isso, não teve aquilo. Me desculpa, cara, desculpa, essa não é a cultura do céu. Essa não é a cultura do céu. A cultura do céu é todos nós recebemos de Deus algo maravilhoso para nós contribuirmos uns com os outros, entregando o que Deus tem dado uns aos outros. Provérbios fala, a sanguessuga tem 2 filhas, dá e dá. Essa é a cultura que tem sido estabelecida, e muitas vezes nós não refletimos sobre ela. Essa cultura de que, eu vou receber uma bênção, eu vou receber algo, Deus vai me dar. Deus já te deu tudo que nós precisamos lá na cruz. Agora Ele chamou e enviou você para dar esse alimento para outras pessoas, através do amor. Somos devedores uns dos outros, devemos amar uns aos outros, e o maior segredo da vida é realmente se curvar e lavar os pés daqueles que muitas vezes deveriam lavar os nossos pés. Eu quero concluir chamando o Ministério de Louvor para vir aqui. Sabe por quê, gente? Somente quem tem certeza que é filho sai da posição de rei e vai servir. Só quem tem certeza que é filho, e Deus nos chamou para sermos seus filhos. Mas o espírito de orfandade ainda ronda muito a igreja, e nós não podemos aceitar para a nossa vida. Ei, você não é mais órfão, não precisamos mais mendigar a necessidade de um pai ou de alguém para nos dar. O pai te encontrou, o pai te adotou, você é filho, e como filho, nada vai tirar o título de quem você é, nada tira o título de quem você é filho, e o filho é chamado para ser, ele é porque é, e ponto. Não é por aquilo que ele faz.
O filho não é determinado pelo que ele faz, ele é determinado pelo aquilo que o pai fala dele. Você é filho. Nós vemos Davi, quando ascende ao trono, a primeira coisa que ele tem de grande obra é: eu quero a presença de Deus. Eu quero atrair a presença de Deus, que era representada pela arca da aliança. E Davi queria o quê? A presença de Deus. Eu preciso atrair essa presença novamente para Jerusalém. Na primeira tentativa ele faz segundo a tua vontade e tem uma tragédia. Na segunda tentativa, preste atenção nisso, ele entende que a grande questão é a vontade de Deus. Dá 6 passos, eu não lembro bem, cada 6 passos um sacrifício, mais 6 passos um sacrifício. Ele entendeu que essa presença tem uma maneira de honrar. Essa presença não é de qualquer jeito, não é como os pregadores de YouTube colocam, é de qualquer jeito, não é de qualquer jeito, há uma santidade. E quanto mais nós entendemos essa santidade, mais nós atraímos ela para perto de nós. E aí de repente ele começa a ir, e ele se junta ao seu povo. Ele é o rei, mas ele se junta ao seu povo numa alegria, num júbilo tão grande, porque ele começou a perceber: opa, honrar dá certo. Fazer a coisa do jeito que Deus pediu para fazer, o resultado aparece. Daqui a pouco eles estão chegando em Jerusalém. Quando ele está chegando em Jerusalém, ele está com o coração tão cheio de alegria que o título de rei já não vale mais nada para ele. O importante era a presença de Deus e conviver com seus irmãos, a vitória daquele momento. Aí daqui a pouco ele rasga as suas vestes. Davi começa a pular, talvez igual eu, assim, ó, pulando igual um doidinho assim, ó, mas sem se preocupar com o que os outros estão falando, porque o pular, o dançar, o celebrar a Deus, o modo que eu ajo, não muda quem eu sou. Eu continuo sendo filho de Deus, eu continuo sendo rei, não muda quem eu sou. E às vezes nós não fazemos porque acreditamos que honrar vai mudar quem eu sou. Não, honrar vai transformar você naquilo que Deus quer que você seja. Honrar vai transformar a nossa vida verdadeiramente no filho do rei, vai demonstrar para o mundo quem verdadeiramente nós somos, a quem verdadeiramente nós servimos ao rei. Davi sabia quem ele era, e não se importava em rasgar as suas vestes e adorar ao rei, e adorar ali o Senhor no meio do povo. Mas a maioria de nós não estamos como Davi, estamos como Mical, na janela, observando os outros. Olha lá o que ele fez, olha lá o que ela fez, olha lá o povo, está tudo errado. O Ministério do Louvor está fazendo tudo errado. O cara do som fez errado. O pastor falou um texto errado. Olha lá, alguém falou errado. E o pior, sabe o que é? Esse espírito muitas vezes faz com que nós olhamos para o rei e falamos que o rei está errado. Muitos de nós caímos no erro, e por causa de não se preocupar mais com as rebeldias, com a nossa arrogância, por causa de nós não se preocuparmos mais com tudo que é contrário à vontade de Deus, daqui a pouco nós estamos apontando: o rei está errado. Mical olha para o Davi e fala: você está parecendo um tolo, você é rei, rasgou as vestes, está se fazendo igual a todos. Mas esse é o reino de Deus. Esse é o reino de Deus, onde o maior serve o menor, onde não tem mais superior a ninguém, onde todos nós servimos ao mesmo rei, onde nós sabemos o nosso valor, e o meu valor não está determinado no que algo que alguém vai fazer por mim. Essa pessoa zombou de mim, não tem nenhum problema, o Pai me amou. Essa pessoa falou mal de mim, eu não estou nem aí, o Pai me amou, o Pai está comigo, eu sou filho, independente de que os outros façam, o Pai me aceitou. As pessoas me rejeitam, mas Jesus Cristo me aceitou. Jesus Cristo me aceitou. Se coloque de pé, por favor. Nós vamos, o horário está avançando. Dá para a gente adorar mais um pouquinho, gente? Dá para a gente ter mais um tempo de honra com o Senhor e fazer desse tempo honra? Eu quero sim adorar ao Senhor. Nessa adoração, eu queria que você se apresentasse diante do rei, apresentasse o seu coração como essa lamparina acesa, pronta para
ter a melhor visitação da sua vida, e que nada, nem o espírito de rebeldia, de arrogância, vai tirar você daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Nós devemos honrar uns aos outros, honrar o Senhor.